Sabe qual que é a chave para a mudança? É o questionamento. Sem questionar, nada vai mudar. Não adianta, você tem que se questionar. Até resolvi vir fazer esse podcast, porque acabou de sair uma cliente aqui do consultório, e ela é muito questionadora. Questionava tudo o que eu falava, por que é assim, por que esse caminho é o melhor, por que isso e aquilo. E isso é maravilhoso, porque são pessoas assim que têm os melhores resultados. Por quê? Porque está sempre numa busca de respostas, está sempre numa busca de crescer, de entender como que as coisas funcionam, para que você possa saber qual caminho seguir. Porque imagina que você tem algumas escolhas para você fazer. Aliás, a nossa vida ela é feita de escolhas, né? Então, dependendo de uma escolha que você, da escolha que você fizer hoje, vai mudar totalmente o seu trajeto de vida para daqui uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos. Assim como se você olhar para trás e perceber as escolhas que você fez há anos atrás, se você começar a se questionar, nossa, e se eu tivesse pegado esse caminho, se eu tivesse escolhido outro caminho, você não consegue chegar a uma conclusão, porque são infinitas possibilidades que uma escolha desenvolve para você. Então, imagina só que questionar é o melhor caminho. Por quê? Vamos lá, vamos explicar isso de uma maneira mais fácil da gente compreender. Essa cliente, por exemplo, ela começou a questionar por que ela tinha um certo receio de trabalhar com o que ela trabalha, que aborda as pessoas e tudo mais. E ela começou a se questionar o porquê que ela tinha esse medo e começou a chegar a alguma conclusão que ela tinha uma certa timidez, uma fobia social, e ela me procurou. Ok, mas vamos lá. A gente começa a entender a história de vida dela. Então, tem uma frase que ela falou que foi bem importante, nossa, eu não consigo me amar, parece que eu não consigo me aceitar como eu sou. Então a gente começa a juntar as peças. Então já tem medo de ser julgada, já tem medo do que vão pensar sobre ela, então ela tem um medo de abordar as pessoas. Por quê? Porque ela não se aceita. Então, lembra que tudo que é interno é o seu externo. É muito clichê, né? Aquela questão, aquela frase de que o meu mundo externo é o meu mundo interno. Mas é realmente isso que acontece. Então, como ela não se aceita como ela sempre está pensando que os outros não vão aceitar ela como ela é. O perigo disso é você começar a criar personagens para agradar os outros. Né? Que a gente já conversou em outros episódios aqui do podcast que não é o melhor caminho. Então, é você ser quem você realmente é. Porque daí quem te amar, te aceitar, vai amar de verdade. E os outros que não gostarem, o problema é deles e está tudo bem. Você pelo menos está sendo você e não está perdido ou perdida. Então os questionamentos dela trouxeram ela a muitas respostas para que ela ligasse os pontos para que pudesse haver uma mudança. Então ela entendeu essa questão aqui conversando comigo. Né? Então se eu não me aceito, aí é por causa disso que eu tenho medo de conversar com os outros, porque eu acho que os outros também não vão me aceitar. Tá, mas daí entra uma questão. O que é que está subentendido nessa questão de medo de não ser aceito pelo outro? É uma dor que a gente chama de dor da rejeição. Então eu sinto uma dor da rejeição. Então, perguntei para ela, você se sente aceita, se sente amada pelo seu pai? Não, não me sinto. Você se sente amada, aceita pela sua mãe? Não, não me sinto. Opa, chegamos um pouquinho mais fundo. Então, por que eu não me aceito como eu sou? Porque eu sinto que meus pais não me aceitam como eu sou. Me sinto rejeitada pelos meus pais. E quando a gente tem uma dor muito grande na nossa vida, a gente acaba colocando isso em vários outros pontos da nossa vida quando a gente vai crescendo. Só que isso vai ficando subconsciente, a gente vai perdendo um pouquinho a essência disso. E por isso que a terapia é boa, né? Porque vai trazer isso de volta, para que você possa entender de onde as coisas vêm. Então, ela conseguiu entender que a questão vem lá dos pais dela. Ela não se sentir amada pelos pais. Os pais separados, o pai ela praticamente não tem contato. A mãe tem os problemas de depressão dela e basicamente não tem contato também. Então, você começa a perceber um padrão da vida da pessoa, que é, eu não me aceito, então eu sempre tenho medo que os outros não me aceitem. Em emprego, em relacionamento, em tudo. O grande problema disso é porque é um grande
potencial da pessoa se tornar uma dependente emocional. Quando ela encontra alguém que ame ela acha que aquela pessoa é tudo para ela. Então ela externaliza, coloca no meio externo a felicidade, a alegria dela. Como ela não se aceita, mas o outro aceita ela sente como essa outra pessoa como se fosse uma extensão minha. Então, como se é uma extensão minha, eu não posso perder essa pessoa. Então, se acontece alguma coisa, um relacionamento de namoro, qualquer coisa assim, acaba tendo um rompimento, essa pessoa vai sofrer absurdo, de maneira absurda. Por quê? Porque é como se tivesse perdido parte de mim. Porque aquela pessoa era uma parte minha que me aceitava do jeito que eu sou. Aí vem de novo a dor da rejeição, daí vai só afirmar ainda mais, vai fortalecer essa dor da rejeição. Então, o questionamento, ele é muito, muito essencial para a gente entender as coisas. Eu passei por isso. Se eu não fosse questionador, não teria chegado onde eu estou. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas é uma busca de crescimento. Né? O nosso crescimento individual, o crescimento de cada um, que é diferente. Não tem um melhor que o outro. É diferente um do outro. Os caminhos são diferentes. Mas o que é que você questiona hoje na tua vida? Você é simplesmente uma pessoa que é conformista? Você simplesmente se conforma com tudo, é assim mesmo e pronto. Eu sou assim mesmo e pronto, não tenho o que fazer, eu não vou mudar. Você é conformista desse ponto, dessa maneira? Ou você questiona? Ou você questiona por que eu sou assim? Quais pontos meus eu não gosto e eu posso melhorar? E não é para você questionar quais pontos meus eu não gosto para você se rejeitar, mas sim para que você melhore esses pontos e você vá se aceitando, vá aceitando inclusive os seus defeitos, vá aceitando inclusive seus erros, seus fracassos e o que seja. Porque errado, vou falar de errado, certo e errado. O que é certo e errado? Né? O errado é uma interpretação que é errado. Não quer dizer que as coisas deram errado. Então hoje mesmo aconteceram algumas coisas hoje que na interpretação da maioria das pessoas é como se eu estivesse falando, deu errado. Mas não, só não saíram da forma como eu planejei. É só isso. Mas a forma como eu planejei era realmente o melhor caminho? Ou será que não havia outro caminho e é por isso que não deu certo? Será que deu errado ou é um livramento? Simplesmente um livramento. E está tudo bem. E aí você começa a entrar também numa aceitação das coisas como elas são. Quando você começa a entender que uma coisa vai levando a outra. Porque vamos lá, vamos entender como que se forma o eu condicionado, né? Esse condicionamento que nós temos. Né? Para quem não entende o que é condicionamento, pensa que o condicionamento é um estímulo que gera uma resposta. Sempre há um estímulo que gera uma resposta. E há estímulos que geram outras respostas e assim por diante. Um exemplo fácil. Uma barata. Vamos pegar uma barata. Você vê uma barata, que é o estímulo, que te gera uma resposta, que é a fobia, por exemplo. Quem tem fobia de barata. Então, os condicionamentos. Nosso cérebro é condicionado. Né? Então, determinadas coisas vão gerar determinados impulsos na gente. Uma pessoa pode ver a cor vermelha pintada numa parede e falar, nossa, eu adoro vermelho, eu adoro essa parede, me traz paixão, me traz um sentimento bom. Esse é o condicionamento. Estímulo, ver a parede vermelha. Resposta, essa sensação de paixão, tranquilidade. Para outra pessoa pode ser ver uma cor vermelha na parede, mesmo estímulo que gera uma outra resposta, como, nossa, muito pesado, acho muito carregada a cor vermelha para uma parede inteira. E assim vai, cada pessoa tem seu condicionamento. De onde vêm esses condicionamentos? Vamos lá, a gente aprende. Nosso cérebro só faz o que aprende. Então, as experiências que a gente teve na nossa vida, elas determinam o quê? As nossas crenças. Né? O que é que a gente acredita? Qual é a minha visão de mundo? Quais são meus princípios? Quais são os meus valores? Aí você começa a se conhecer um pouquinho mais. Quais as experiências que eu tive na minha vida que determinaram as minhas crenças? As crenças, elas determinam o quê? Elas determinam a forma como eu vou pensar. O que é o pensamento? Né? O pensamento ele é uma voz narrando, interpretando a minha vida, interpretando o mundo, as situações. É aquela vozinha que fica falando na nossa cabeça, interpretando as coisas. Isso é o pensamento.
Da onde vem os pensamentos? Das crenças que eu tenho, que eu acredito. Tá, e o que é que o pensamento gera? O pensamento gera emoção. Então, se eu estou me sentindo mal, eu estou pensando mal. Se eu estou me sentindo bem, eu estou pensando bem. A forma como eu penso determina a forma como eu vou me sentir. E qual que é a origem da palavra emoção? Ela vem do latim de ex movere, colocar em movimento. Ou seja, a emoção determina o meu comportamento. O que o meu comportamento me traz? Os resultados que eu tenho na minha vida. Então, por que eu falo da questão de questionar? Vamos lá. Estou com alguns resultados na minha vida que eu não estou feliz com eles. Ok. Esses resultados vêm de onde? Vêm dos meus comportamentos. Quais comportamentos que eu tenho que eu posso mudar? Tenho esse. Procrastinação, por exemplo. Uma coisa que vem muito aqui no consultório. Procrastina, né? Deixa sempre para depois, empurra com a barriga, enfim, sempre deixa para amanhã. Tá, e de onde vêm meus comportamentos? Você está percebendo que é tudo questionamento? De onde vêm meus comportamentos? Vem das minhas emoções. O que eu sinto em relação a isso? E de onde vêm minhas emoções? Dos meus pensamentos. Eu estou consciente dos meus pensamentos ou eu só reajo diante deles? Porque a maioria das pessoas acorda e vivem no automático. Acorda, já começa a pensar em problemas, já começa a pensar naquele cliente chato, já começa a pensar nisso e aquilo. E é simplesmente uma reação e não uma ação. Está sempre reagindo aos pensamentos, às emoções. Eu só reajo, sempre impulsivo, sempre uma reação. Isso por quê? Porque eu não tenho consciência dos meus pensamentos. Então, meus pensamentos geram meus sentimentos, ali, minhas emoções. Tá, Michel, mas daí eu identifiquei meus pensamentos. O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender agora quais crenças que estão me fazendo ter esses pensamentos. E depois das crenças a gente volta lá para experiências. Então a gente vai saindo do mais visível, do mais perceptível, indo para um campo cada vez mais profundo. É assim que eu gosto de trabalhar, inclusive com a minha metodologia de terapia. Entender quais resultados que o cliente tem, para poder buscar os comportamentos que ele quer mudar, para poder buscar o estado emocional que está determinando esses comportamentos, mapear o padrão de pensamento. E assim a gente vai trabalhando cada vez de forma mais profunda. Por quê? Se eu quiser um resultado profundo e duradouro, eu preciso questionar quem eu sou hoje e quem eu fui ontem. Tem até uma frase, eu não vou saber falar a frase exatamente, mas eu não sei nem de quem que é, mas falam que para você saber quem que é a pessoa é só você ver as pegadas dela. Ou seja, por onde ela passou, quais rastros ela deixou, qual caminho que ela percorreu. Então, quais são os seus? Você só vai saber isso se questionando. Questionando quem você é, por onde você passou, o que você deixou para as pessoas que você cruzou na tua vida até agora. Quais caminhos você cruzou? Onde você esteve e o que é que você deixou em cada um desses lugares que você passou. Deixou dor, deixou alegria. O que é que você pegou desses lugares também? Esses lugares, essas pessoas, o que você aprendeu de bom? Então, questionamento. A chave de qualquer mudança é você se questionar. Por exemplo, em 2018, perdi um grande irmão que a vida me deu, que ele pegou câncer. Ele teve câncer, desenvolveu câncer. Pegou câncer não, ele desenvolveu. E ele tinha a minha idade. A gente nasceu no mesmo ano, não dava um mês de diferença do nosso aniversário. A gente foi se alistar junto no exército quando fez 18 anos e tudo mais. Era um irmãozão, era um baita de um amigo que eu tinha. E ele pegou câncer. E eu comecei a me questionar. Por quê? Por que essa doença existe? Por que isso acontece? O que é a doença? O que é o câncer? O que é? Eu comecei a me questionar. Porque infelizmente ele acabou falecendo. Perdi esse grande amigo aí que a vida me deu. E eu comecei a me questionar, por quê? Cara, por que isso acontece? Por que existe a doença? E nessa busca incessante de entender o porquê, porque eu nunca acreditei no que simplesmente, é uma deficiência no organismo, é um erro do organismo. Eu nunca acreditei nisso. Para mim a natureza é muito perfeita. Então é você começar a entender, você não aceitar e não acreditar em tudo que te falam. E eu por ser dessa forma, de sempre questionar, não acreditar de pronto assim, alguém me falou alguma coisa, eu falo, então é isso e pronto. Não, eu questiono, por que essa pessoa pensa assim? Por que essa pessoa chegou a essa conclusão? E você começa a questionar, e é aí que você cresce. E é aí que você começa a ter outras percepções da vida no geral.
E nessa busca com esse amigo meu, depois que ele faleceu, eu encontrei a medicina germânica. A medicina germânica é a medicina que estuda qual que é a questão emocional por trás de doenças físicas. Então tudo tem uma relação, tudo se interliga. Eu tenho uma situação que me gera uma intensidade emocional, que me ativa tal região do cérebro, que está ligada a tal órgão que vai desenvolver alguma coisa. Então tudo está ligado. E essa medicina é bem profunda e é bem interessante o estudo dela, fiz a formação dela. Então é bem legal a gente ter esse entendimento. Mas por que eu conseguia encontrar isso e buscar entender isso? Para ter mais controle, para poder controlar, para poder entender. Porque às vezes chegam pessoas aqui com alguma determinada dor em tal região, eu já tenho uma certa ideia de qual que é a questão emocional que está por trás daquilo. Eu já sei mapear o que é que está ali por trás. Então, a perda desse meu amigo me trouxe algo positivo, que foi conseguir ajudar mais pessoas, de forma mais assertiva, de forma mais profunda. Então você questiona, vai te trazer mais equilíbrio na sua vida, vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você encontre o seu melhor e entregue o melhor para o mundo, mesmo que diante da dor. Mesmo que diante da dor. Porque, óbvio que a perda desse amigo me causou muita dor. Fiquei mais ou menos 1 ano ali de luto. Não conseguia falar dele, não conseguia ver uma foto dele, um vídeo. Me fazia muito mal. Eu ficava triste. E, óbvio, toda dor traz crescimento. A questão é você saber enxergar isso. E voltando para o questionamento. Questiona. Ou você acredita em tudo que te falam? Não, questione tudo. Se você não questionar, não há crescimento.